Aleluias, glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? A igreja abre as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2, aleluias. Aleluias. Neemias, capítulo 2, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se teu servo é aceito em tua presença, peço que me envias ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Aleluias. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, Senhor, é que nós estamos diante, meu Pai, da tua santa presença. Oh, meu Pai, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor tenha de misericórdia, meu Pai, das nossas vidas. Que o Senhor, Pai, tenha de misericórdia, meu Pai, da minha vida, Senhor. Oh, meu Pai, que nessa noite, meu Pai, o Senhor, meu Pai, possa me usar, Senhor, como instrumento do Senhor, meu Pai. Não me deixe, Senhor, falar nada de mim mesma, meu Pai, porque as minhas palavras, Senhor, não têm poder algum, mas a tua palavra, Senhor, ela tem poder, Senhor. Que o Senhor, nessa noite, Senhor, fala, meu Pai, aos nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aleluias, irmãos. Como é maravilhoso, irmãos, poder estar na casa do Senhor e sentir a presença dEle. Nós vemos aqui uma palavra muito conhecida de toda a igreja. Nós vemos aqui que Neemias, ele conta aqui no primeiro capítulo, que ele procurou saber com seus irmãos os que tinha acontecido com aqueles que restaram ali do cativeiro. E ali aqueles irmãos falam que aqueles irmãos que restaram do cativeiro, eles se encontravam em grande miséria e grande desprezo. E ali Neemias, no seu coração, muito se entristeceu. E Neemias, ele colocou diante do Senhor. E ele se humilhou e ele orou ao Senhor para que perdoasse os seus pecados, para que Deus perdoasse o pecado daquele povo, meu irmão. E nessa noite eu quero te dizer que não há oração que você se coloca diante do Deus Todo-Poderoso e se humilha que Ele não ouve, meus irmãos. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele não despreza um coração quebrantado. O Senhor, Ele não despreza um coração contrito. O Senhor não despreza aqueles que se humilham diante do Senhor. E Neemias, ele muito se entristeceu o seu coração de saber a situação que se encontrava ali em Jerusalém, aonde os muros estavam fendidos, aonde aquele povo que o Senhor tanto amava estava em desprezo e miséria.
Porque, meus irmãos, nós sabemos que os nossos pecados e as nossas desobediências é as causas dos nossos sofrimentos. Porque Deus, Ele sempre tem um amor tão grande pelo seu povo. Deus, Ele sempre teve um amor tão grande para o povo de Israel. Mas aqueles homens, eles se ensoberbeceram. Eles foram desobedientes à voz do Senhor nosso Deus. E chegou aquelas consequências. Mas eu te digo, meus irmãos, que quando a gente verdadeiramente se humilha diante do Senhor, se quando a gente realmente conhece as nossas misérias, nossas falhas, o Senhor, Ele se comove. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. E ali Neemias orou ao Senhor e pediu ao Senhor que tocasse ali no coração do rei e que ele pudesse ir até Jerusalém e edificar aquela cidade. Meus irmãos, Neemias, ele era muito zeloso pela obra. Irmãos, que nós venhamos ter esse zelo em nossos corações. O zelo pela obra, o zelo pelos nossos irmãos. Porque eu te digo que aquele que tem o verdadeiro amor de Deus no seu coração, quando ele vê o seu irmão em ruína, ele não se alegra, mas ele se comove. Ele ora para que Deus tenha de misericórdia dessa vida, porque Deus sabe o quanto Ele te ama. Só que Deus, meus irmãos, Ele não concorda com os nossos pecados. Deus não concorda com a nossa desobediência. Mas eu te digo que se nessa noite você se humilhar, mas se você se humilhar de todo o coração, assim como Neemias se humilhou, Ele vai usar de misericórdia para com a sua vida. Ele vai te dar o conserto que você precisa. Irmão, a palavra de Deus diz: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Oh, meus irmãos, porque Jesus, Ele está te dando essa oportunidade nessa noite de consertar, para que Ele venha restaurar a cidade de Jerusalém que está dentro de você. Se você parou para prestar atenção durante todo o culto, o Senhor tem falado. Se nessa noite, meu irmão, se você se humilhar, Deus, Ele vai te dar a chance que você precisa. Aleluia. E ali, Neemias, ele entrou diante do Senhor, diante do rei, aleluias. E a aparência de Neemias naquele dia estava triste. E o rei logo percebeu que aquela tristeza não era porque ele estava doente. Era porque estava ali, o seu coração estava em tristeza. Porque é esse sentimento que nós sentimos quando a gente vê alguém trilhando os caminhos errados. Quando alguém está distanciando da obra perfeita do Senhor. Assim como aqueles que estavam cativos, hein? Eu te pergunto, será que Deus queria aquela miséria? Não. Se eles obedecessem, meus irmãos, eles seriam exemplo para todas aquelas nações. Mas eles foram desobedientes. E ali ele se coloca diante do rei. E aquilo que ele orou ao Senhor é concedido. O rei permite que ele vá àquela cidade reedificar. E ali ele vai em segredo, ele chega ali em segredo, ele não declara a ninguém o que ele foi fazer. Mas eu te digo que quando ele começou, que ele revelou, o inimigo ele logo se levantou. Não pensa você se você consertar a sua vida. Não pense em você se você propor diante do seu coração fazer a obra direito, que o inimigo não vai se levantar, porque ele vai. Mas não há nada, meus irmãos, não há inimigo que o Senhor não possa jogar por terra. E aquela edificação, ela foi feita com excelência. Mas Neemias, ele não edificou sozinho.
Foram levantados homens para edificar aqueles muros. E eu te digo, meu irmão, que às vezes você acha que você não é importante. Mas você é importante para a obra do Senhor. Você é importante para essa obra. Basta você se humilhar e colocar na posição que Deus quer. Porque Deus tem uma obra. Deus tem guardado essa obra. Meus irmãos, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, meus irmãos. E nessa noite Ele está te dando a oportunidade da sua cidade ser restaurada. Mas é necessário que nós venhamos se humilhar diante do Senhor. É necessário que aquele mesmo sentimento que teve no coração de Neemias, aquela compaixão, que ela esteja diante do seu coração, meu irmão. Que nessa noite nós possamos nos humilhar, que nós possamos consertar, que nós venhamos tampar as brechas, porque na palavra diz que foi necessário tampar as brechas daqueles muros. E ali o Senhor deu vitória para aquele povo. Oh, meus irmãos, que nós venhamos ficar com essa palavra. Eu queria testemunhar algo com os irmãos, que quando a irmã me mandou mensagem à tarde para me trazer a palavra, eu estava com muitas coisas no meu coração, com muitos sentimentos. Ontem mesmo estava lá em casa e eu acabei ouvindo um louvor que muito me fez lembrar do nosso pastor. E eu falei com a irmã que eu estava muito apreensiva, meio ressentida de trazer a palavra. E eu pedi a Deus a palavra e eu fiquei ainda incerta se era essa palavra. Mas quando eu cheguei aqui, e quando a irmã abriu o culto, e que ela deu a oportunidade para a irmã, e a irmã louvou aquele hino, pois não há barreiras, eu entendi que o Senhor estava confirmando essa palavra. Sabe, porque não há barreiras para o nosso Senhor. Neemias, ele enfrentou muitas coisas, muitas barreiras, porque eu te disse que o inimigo se levantou. Mas essas barreiras não pôde impedir a restauração de Jerusalém. E eu te digo que nessa noite que não há nenhuma barreira. Se você quiser de todo o seu coração, se você se humilhar verdadeiramente, não há barreira que o Senhor não possa jogar por terra em nome de Jesus. Aleluia. Que fique essa palavra nessa noite, amém? Vamos receber a serva do Senhor que irá fazer oração, amém? Palmas que louvam o nome do Senhor Jesus.